Boa noite, boa noite. Boa noite, sonolenta. Belém. De onde falamos? Imbé, Nashville, Joinville, Westport, Guarulhos, Olinda, Morumbi, Natal, Cubatão, Vila Velha, Itu, Bauru, Santo André, Galo doido, Londrina, Jundiaí, Rio, Itaguaru, é isso? Um abraço. Itamaracá, Condomínios Solares, Polícia Federal de Curitiba, Bessias tá aí? E o Diga? Bangu 8, OC, Califórnia, Tijuca, Panamá. Bodolino já bota ordem logo, né? Chega. Chega. Chega, vamos falar. Cadê o Munhai de Santo André? Barra. Natal. É isso, né? Todo mundo entrou? Todo mundo entrou, não é uma boa formulação, né? Brasília. Bom, pessoal, Pagu não está aqui, está em casa. A porta está trancada, é que aqui o som vaza bastante. Bom, vocês chegaram a ver desculpa, eu tô com bastante sono, tá? Perdão. A minha sequência de tweets agora, eu vou resumi-los porque eu acho que é o que eu de mais útil eu posso fornecer a vocês a quente agora, diante dos factoides que estão se impondo, né, e das distrações políticas. Novamente, sem entrar no mérito da decisão do Marco Aurélio, porque eu acho que muitos vão fazer isso e, sinceramente, eu acho desnecessário entrar nesse mérito. O que passa é o seguinte: é preciso primeiro enxergar, apenas pelos fatos, qual foi a sequência cronológica observada nos últimos dias. Ou seja, houve um movimento, assim que o discurso do golpe começou a ganhar força, ou começou a ser constantemente repetido pelo governo e pelo PT, houve uma combinação, que primeiro foi tácita, depois explícita, entre os ministros do Supremo, de afastar qualquer tentativa de insinuar ilegalidade no instrumento do impeachment. Então o Supremo já se reuniu, aliás, definiu um rito que é favorável ao governo, pode ser considerado técnico, mas é favorável ao governo, né, no qual o Senado tem uma prerrogativa que antes não tinha. E todos os ministros, como vocês viram, os principais ministros vieram a público, até mesmo num shopping, né, como o caso do Celso de Mello, para falar que o básico, né, em termos constitucionais, no impeachment não é golpe, desde que seguidos os preceitos. E o Supremo já fez a avaliação de que o andamento do processo atual segue os preceitos constitucionais. Se houver alguma ilegalidade ou algum tipo de nulidade, o Supremo vai ser provocado e vai decidir em cima disso. Isso é muito tranquilo, isso é muito simples. O ministro Marco Aurélio Mello, por outro lado, ele deu uma declaração, e a quem ele deu a declaração também importa, ele não chegou a ser críptico, não chegou a ser claro, ele deu a entender que o processo em andamento sim pode ser configurado como golpe, a depender de como for encaminhado. Ou seja, o tom e as entrelinhas do que ele disse deram margem para que se apontasse um racha no Supremo, que não existe. O que existe é a posição do Marco Aurélio.
As demais foram muito bem expostas e, na verdade, consolidadas pelo próprio ministro Celso de Mello. O que aconteceu? Ele diz isso, em seguida há um vazamento, como há muito tempo eu não via no Supremo, eu posso estar equivocado, de uma decisão dele, de um rascunho de uma decisão que obriga Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, a acatar um pedido de impeachment do vice-presidente da República. E, novamente, eu não vejo razão para entrar juridicamente nisso, porque eu não consigo enxergar mérito nessa... Evidentemente, o ministro supremo sabe muito mais do que eu, mas eu vou deixar que os juristas falem e que depois o plenário do Supremo confirme o que nós imaginamos. Seja como for, ele vai ao Roda Viva ontem, novamente deixa claro, ou permite que se interprete as palavras dele como um apoio ao governo. No dia seguinte, ele solta uma decisão que confirma o vazamento de sexta-feira. Então, é inescapável que as repercussões políticas dessa decisão sejam tremendas, sejam imensas. Sim, essa decisão vai a plenário, é uma liminar, e isso vem no mesmo momento. É importante a gente analisar cronologicamente, temporalmente, os fatos. No mesmo momento em que o governo e aliados do governo, na verdade, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, trazem a ideia das eleições gerais. E a ideia das eleições gerais, ela embute a diluição das responsabilidades políticas pelo descalabro que vivemos. Portanto, a quem ela interessa? Pode-se argumentar, eu não quero bifurcar os assuntos, mas é necessário, pode-se argumentar com legitimidade que a população, que mesmo sem a população apoiar, que o sistema político precisa ser refundado de tal forma que as eleições gerais são o melhor mecanismo, embora juridicamente seja algo extremamente difícil de ser sustentado. Mas a questão política, ela precede isso. Por que neste momento e por que essa sincronia? Sem buscar e se apoiar em pensamentos paranoicos ou distintos da realidade, dos fatos conhecidos, a questão é como isso é enxergado politicamente pelos deputados, também pelos senadores em menor parte, e pelos demais atores políticos. Você tem, no final do dia, de forma incontornável, embora seja um ministro, mas pela forma como o processo transcorreu nos últimos dias, que não foi uma decisão súbita dele e muito precisa. Houve a construção narrativa da decisão que houve hoje, né? Então, ele acaba devolvendo ao Supremo a encrenca da qual o Supremo tanto queria se livrar, ou ao menos boa parte dos ministros, que é o impeachment. É se miscuir num julgamento que, como nós temos que dizer aqui a todo momento, que é um julgamento político, um julgamento da Câmara. Então, cabe ao presidente da Câmara avaliar ou não se a imputação do pedido de impeachment se adequa às questões formais exigidas por lei pela Constituição. Um pedido que envolva o vice Michel Temer é algo difícil de conciliar com o que a gente conhece do Instituto do Impeachment. Mas, enfim, sem que, novamente, vou tentar não entrar na parte jurídica. A repercussão disso, ela é necessariamente imensa, porque você, nesse momento, joga queira você ou não, né? Não vou entrar no que anima a decisão do ministro do Supremo, suponho que seja apenas a convicção jurídica dele,
Mas, independentemente disso, a repercussão política, inclusive e sobretudo para o Supremo, ela é fortíssima. Porque com isso, por um lado, o Supremo entra de novo na história, no impeachment, a Corte vai ser provocada mais uma vez, assim como está no meio do caso do Lula, Lava Jato, vai ser provocada, o plenário vai ser provocado a resolver isso, a se posicionar. Então todos os ministros vão ter que voltar e fazer votos e numa sessão televisionada dizer se esse pedido, se essa liminar se mantém ou não. E com isso o Supremo volta para um processo que deveria estar resumido ao Congresso por definição, e que, claro, que em disputa ou diálogo difícil com o Executivo. Quando você envolve a única instituição que hoje no Brasil ainda tem credibilidade política e junto à opinião pública, embora essa credibilidade, segundo as últimas pesquisas, esteja diminuindo, você corre um risco. E eu falo de risco, não estou dizendo que isso já aconteceu, não estou querendo me antecipar nem provocar nada do tipo, mas você corre o risco de botar em dúvida a instituição que justamente continua sendo, apesar de todos os problemas que se podem apontar, a instituição mais confiável do país hoje. Nós temos um Congresso absolutamente desmoralizado, como vocês bem sabem, uma presidência da República igualmente desmoralizada, uma crise de democracia representativa gravíssima, como o Brasil nunca viveu, e o Supremo, apesar de tudo isso, com altos e baixos, se mantendo como uma instituição confiável, uma instituição séria. Quando o Marco Aurélio toma essa decisão, queira ou não, diante do que vinha acontecendo também, ele é tragado para a política, e é tragado para o vórtice, para esse monstro que está se criando, que não para de crescer, e que está devorando lentamente, de forma muito dolorosa, as instituições políticas do Brasil, né? É preciso enxergar o aumento da crise, do grau de gravidade da crise, né? Então ela vai desembocando nesse movimento em que o Congresso deflagrado, o Planalto como palanque também deflagrado na desbragada tentativa de compra de votos para impedir o impeachment, e agora o Supremo sendo obrigado, agora porque haverá, né, o Eduardo Cunha já disse que vai recorrer, como é óbvio que vai recorrer, mas recorrendo, e com isso obrigando os ministros, e boa parte deles queriam distância, a ter que se pronunciar sobre esse tema. Então, a quem interessa a judicialização desse processo que é político, e que só deve ser judicializado se houver problemas de ordem processual, né? O que, independentemente das causas, a gente não precisa entrar aqui, isso, por um lado, causa uma reação dentro da Câmara que é previsível, que é dos deputados se unindo para devolver um piparote no Supremo. Então, eu acho que nesse sentido há um backfire, como dizem os americanos, ou seja, se a intenção, não a intenção, perdão, mas se a expectativa de alguns era de que uma decisão como essa do ministro embaralhasse o impeachment e acabasse jogando na prática o Temer junto à confusão, vamos dizer assim, do impeachment, né, da Câmara, e me parece uma leitura um pouco improvável, de difícil execução, porque os deputados nesse momento estão discutindo muito
o quanto eles estão sendo acuados pelo Supremo e como estão perdendo poder para o Supremo e perdendo controle do processo. Prestem muita atenção nisso. E ao perder ou sentir que perdem controle do processo político e de impeachment e perdendo poder, sobretudo, eles reagem com o impeachment da presidente Dilma. Então, o que na essência ou na superfície, pode parecer um movimento inteligente ou comemorado por quem está do lado do governo, pode ser revelado pelo contrário. Pode ser revelar um fato que ajuda ainda mais a encaminhar o pedido de impeachment contrariamente à presidente Dilma. Porque nunca ignore o tamanho do corporativismo e da alta proteção que os deputados da forma como eles se guarnecem, né? Não me parece que vai ser uma decisão que vai favorecer a presidente Dilma. Ela favorece no primeiro momento a confusão, mas ela não vou dizer incendeia, mas ela causa, acua os políticos da Câmara, e com isso faz com que eles pensem, né? Isso eu estou falando com informação, não estou deduzindo isso, que olha, a questão agora é devolver, ou seja, e há uma grande preocupação ali na cúpula da Câmara de até segurar parte dos deputados que queriam ir para o confronto com o Supremo, fazer algo seríssimo que seria desrespeitar uma decisão judicial. Então, e se, como a Coluna Expresso botou agora, os deputados da CCJ resolvem discordar da decisão do Eduardo Cunha de respeitar, né, de acatar a decisão a liminar do Marco Aurélio, e com isso levam ao plenário para que o plenário decida sobre acatar ou não a decisão do Marco Aurélio. Isso pode parecer, para quem não acompanhou a Câmara hoje, ou quem não está conversando com as pessoas hoje, uma hipótese estapafúrdia, mas não é. Não é estapafúrdia. E vocês percebem, então, como o próprio movimento, a própria repercussão da liminar do Marco Aurélio repercute de maneiras muito profundas e causa uma espuma política e um desarranjo político que se desdobra em vários movimentos, em vários fatos e negociações, e que no fundo elas têm como objetivo devolver ou dar um piparote no Supremo, e uma afirmação da autonomia. Quando eu falo autonomia, não é no sentido republicano, é no sentido de poder, acúmulo de poder, manutenção de poder, e os leva ou até os obriga a, na visão deles, que vivem de política e de manutenção do poder, a contrariar o Supremo, seja de maneira frontal, como ainda é improvável, mas só de ser discutido já mostra a gravidade do momento da crise, seja com palavras e com ações políticas e atos políticos que desemboquem numa maior votação contrária a Dilma na comissão especial e depois no plenário. Então, essa tática enfim, não posso atribuir como tática, mas a consequência dessa decisão, e sobretudo pela forma como ela transcorreu, aliado à cortina de fumaça das eleições gerais, esse balão de ensaio, né, que foi botado e hoje também defendido pela Marina de forma previsível, né, acabam, no fundo, servindo muito mais para empurrar a Câmara para o impeachment, porque, como eu também escrevi agora há pouco, você não pode esperar do Congresso que haja uma renúncia coletiva geral de quem está metido ou enrolado com a Lava Jato, e que se tem
um ativo que não pode perder hoje é a prerrogativa de foro, porque o Supremo pode ser muitas coisas, e ninguém está dizendo aqui que necessariamente as pessoas serão absolvidas do Supremo. Mas entre o Supremo e o juiz Sérgio Moro, ninguém pisca, né? Então, esse risco ninguém vai correr. Tenho certeza disso. Ninguém é maluco, né? Ninguém vai cometer esse suicídio político. Portanto, o que nós vemos agora é que as eleições gerais são frutos, a ideia, né, do desespero político de quem está buscando narrativas e formas de tentar bloquear o impeachment, que eu repito, eleições gerais, embora em termos morais, até mesmo políticos, possam ser defendidas como a melhor solução disponível, né? Em termos ideais, ou seja, saiam todos que estão envolvidos em corrupção, em problemas, na prática, ela acaba sendo uma diluição de responsabilidade política, de responsabilização política, que hoje está adstrito, está centrado na Presidente da República, né? Pelo processo de impeachment. Então, a partir do momento que todos são responsáveis, ninguém é responsável. Se todos podem ser punidos, ninguém será punido. E é por isso que isso é muito mais uma cortina de fumaça, primeiro, na verdade, é um balão de ensaio que o Renan solta para ver se cola, se não cola com a opinião pública, qual é a possível aderência dessa ideia na opinião pública, já que há muita controvérsia sobre a melhor maneira de se resolver a crise, né? E se tenta criar a ideia de que o problema da crise não é a Dilma, né? E que a crise ela é menor, ou seja, ela se resume ao Lava Jato e à corrupção, quando na verdade a crise é maior e envolve muitos outros fatores políticos, econômicos e sociais que convergem na presidente Dilma. E com isso, se você vai para o lado moral ou criminal da Lava Jato, todos têm que sair, né? Grosso modo. É uma estratégia que faz sentido para quem está aqui do lado do governo, mas me parece que a execução dela está sendo um pouco atabalhoada, ela é extremamente arriscada e percebam, aí eu volto ao que eu disse nos dias anteriores, ela está sendo aplicada porque, apesar do que muito que se disse, o balcão da compra de votos para impedir o impeachment, ele não foi, até o momento, não houve sucesso, apesar de tudo que disseram. Embora o PMDB não tenha entregado os cargos, essa parte plantação, parte informação, né, que veio nos últimos dias, de que o governo estava conseguindo segurar todos pelo meio do fisiologismo, não é bem assim. E não é bem assim, e a própria estratégia subsequente de tentar diluir responsabilidades é uma demonstração disso, né? Ou seja, nesse momento o impeachment continua sendo altamente provável, e a decisão do ministro Marco Aurélio hoje, sem entrar no mérito dela, aumentou ainda mais as chances de que esse impeachment aconteça. Perguntas? É tudo surreal mesmo. Pra quem tá de fora, então. PP. Não, o PP. Ciro Nogueira teve com a Dilma. Ciro Nogueira é Renan Calheiros. O PP não está unido contra o impeachment, mas o PP tem uma tendência forte de ir sim para o impeachment.
apesar dos cargos oferecidos, etc. A pergunta é bem relevante. Entramos em uma crise institucional? Tentarei ser o mais sóbrio e correto possível e responsável possível. Não acho que entramos numa crise institucional, mas é preciso, ao mesmo tempo, ser correto e ao ser responsável, dizer que uma crise institucional não está longe do nosso horizonte político. É preciso alertar para isso, porque a gente defende claramente, né, que as instituições funcionem, que elas estão funcionando, que as coisas estão sendo feitas dentro da legalidade e dos papéis institucionais de cada um, mas o esgarçamento político, social, econômico, criminal do nosso país e a inação dos atores políticos que têm mais responsabilidade nisso nos levam a uma situação de crise prolongada, dolorosa e que pode sim desembocar numa crise institucional muito séria, que é uma coisa que eu já escrevi, que nós já alertamos, não apenas nós, e a falta de confiança e de esperança até de muitos de vocês nesse sistema é um sinal muito forte de que coisas graves podem acontecer, né? Uma coisa é quando 13 milhões vão às ruas pacificamente pedir um impeachment, apoiar o Sérgio Moro. Outra é conforme esse mesmo sistema político, independentemente das razões pelas quais ele decida como está decidindo, frustre as suas expectativas, e eu não me refiro apenas a apear ou não a Dilma do cargo, mas pela forma como se decide, pelas chicanas, pelas idas e vindas, pela falta de clareza e também pela incapacidade de resolução de conflitos e de problemas, pode levar, sim, como em outros países, a um momento muito mais grave, né? De pessoas nas ruas não mais indignadas, mas pessoas nas ruas com raiva, né? Com ódio. Isso não é novamente torcida, pelo contrário, mas isso é algo que nós todos precisamos estar atentos e que os atores políticos que têm mais responsabilidade nesse processo precisam estar atentos. A reação do Cunha ao Marco Aurélio, ele já anunciou que vai recorrer e, como todas essas questões caem no plenário do Supremo, não dá para resolver isso rápido e vamos ver. Eu não tenho informação suficiente para dizer se isso ainda na semana que vem pode ser resolvido, mas enquanto não se resolver isso, veja bem, a força política do impeachment cresce, porque fica parecendo tapetão, não adianta, né? Fica parecendo uma enganação. Tenho certeza que não foi assim a intenção do ministro Marco Aurélio, que é um juiz sério, né? E que agiu movido por suas convicções, mas nós podemos analisar com tranquilidade e serenidade as consequências políticas e jurídicas, nesse caso até sociais, da decisão que ele tomou, porque elas existem. Lula toma posse, nessa altura, Lula toma posse, eu estou desatualizado na minha apuração, não posso dizer. Olha, as primeiras informações que eu tive, mas eu repasso vocês com a cautela do momento e de que não são ainda tão consistentes a ponto de me permitir cravar algo, é de que o plenário
tende a derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio. A questão é quando isso acontecerá e de que maneira isso acontecerá. Porque o timing hoje de cada ato político ele é extremamente relevante para o desenrolar dos demais fatos políticos. Se a Dilma cair, o Bessias assume. O querido Bessias é nosso alívio cômico, né? Tenho certeza que ele não se liga, ele é muito bem-humorado. Não tem problema com isso. O Janot nesse momento tem uma responsabilidade imensa. Imensa porque é preciso assim que ele volte da licença médica, enfim, mas a equipe, a PGR de maneira geral, não há mais espaço para hesitações, né? Não há mais espaço para que as questões não sejam resolvidas ou sejam encaminhadas, para que as denúncias não sejam feitas ou para que os pedidos para as investigações sejam arquivadas. Isso vale para a delação gravíssima do Decidido Amaral, vale para as gravações daqui a pouco em relação ao ex-presidente Lula, vale em relação à própria posse do ex-presidente Lula. Então, a PGR está sendo obrigada a se posicionar dentro desse jogo, porque é um jogo, mesmo dentro com os preceitos legais, né? Mas está sendo obrigada a se posicionar. E todos estão agora sob a possível crítica do que vierem a fazer, porque todos têm responsabilidade direta no destino próximo do país. Dados do Panamá, a Panama Papers está indo muito bem, né? Vocês devem ter visto um monte de matéria, um caso bem interessante, mas que foge um pouco ao nosso assunto agora. Decisão de Gilmar Mendes sobre o Lula também pode ser derrubada. Novamente, é um pouco difícil apurar e confiar com muita clareza, com muita solidez, o labirinto das decisões que o Supremo vai ter que tomar a partir de agora. Eu preciso de mais alguns dias para trazer isso para vocês e na revista Época, junto com a equipe de Brasília. Se eu vou fazer periscope em inglês, que nem eu faço no Twitter, quem sabe eu faço um dia, só de causinho. Perguntas? Vamos fechar. Periscope in English. Bom, acho que vamos caminhar para o final, gente. Amanhã eu vou tentar fazer um melhor. Mas eu acho que primeiro um ponto mais importante para ficar do que eu queria dizer para vocês, que eu não disse ainda, mas eu disse ontem, a Lava Jato está trabalhando intensamente, podem esperar, podem botar o despertador, ainda vem muita coisa. Outra parte muito relevante, ou seja, assim que a Lava Jato dá 2-3 dias de alívio, aqueles que torcem consciente ou inconscientemente para que a Lava Jato pare, deixam de usar a Lava Jato como um fator preponderante para a definição das decisões políticas. E outro ponto muito relevante você tem 3 esferas de
de influência e de jogo político, por mais que tenham suas características. É o Planalto, é o Congresso e é o Supremo. Então, por mais que o Supremo seja uma corte constitucional e jurídica, a consequência das suas decisões são políticas, né? Então, há um equilíbrio delicado entre os poderes e é preciso observar com muita atenção a reação da Câmara a essa medida essa liminar do Marco Aurélio. Agora, em termos de fatos, podem aguardar e podem cobrar. Ainda vem muita coisa pela frente. Beleza? Eu sei que é muita coisa para comentar, muita coisa para tentar ajudar vocês, mas eu acho que esse fato de hoje se sobrepôs. E aqui eu sempre tento, de alguma maneira, filtrar bastante e deixar só o que acho que os movimentos tectônicos mais relevantes, né? E não só do momento. Certo? Falamos em breve. Novamente, esse diacho desse periscópio não está gravando direito com os comentários e os corações e sei lá o que. Então fica difícil para subir no YouTube. Mas eu vou pegar um dia aí, pegar alguém para me ajudar para subir esses periscópios que estão aí na fila pro YouTube. Certo? E continuamos conversando. Fiquem atentos, porque para quem está interessado no que está acontecendo agora, as próximas semanas e talvez até mesmo os próximos meses vão ser muito pedagógicos. Então eu recomendo, se vocês têm amigos ou gente que vocês gostam e que estão interessadas, modéstia à parte, em informações e análises que não tem uma agenda, né, ou aquelas aspirações de Facebook, recomendem para vir conversar aqui com a gente e lerem a revista Época. Acho que muitas pessoas precisam de informação confiável. Nós estamos longe de ter monopólio disso, mas a imprensa profissional tem vários veículos que podem ajudar vocês a entender o que está acontecendo. Espero que vocês optem por nós, né? Obrigado, gente. Boa noite. Um beijo grande. Até amanhã.